Saudações a todos, Ari aqui mais uma vez, sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje, a pedido de alguns inscritos, a gente vai comentar um pouco sobre a questão do Daimon Vápula. Um Daimon, muitas das vezes conhecido por trabalhar aspectos de aprovação em concurso, aspectos de conhecimento. O pessoal fala, Ari, traz um comentário sobre Vápula, fala sobre ele, né? E, cara, sinceramente, é um Daimon que, por incrível que pareça, eu trabalho muito com ele, né? É até um espírito que eu coloco numa preferência de trabalho, até mais que alguns espíritos de Mercúrio, né? Por exemplo, como Rafael e o Fiel, também são espíritos que trabalham aspectos de conhecimento, mas o Vapor ele trabalha com conhecimento de um modo um pouco diferente, né? O Vápula, ele tem o seu método de trabalho para cada um, né? Como assim, Ari? Por exemplo, você solicita um auxílio para passar em um concurso, né? E o Vápula, ele vai analisar você, né? E vai colocar você na direção correta. Como assim? Por exemplo, você tem uma dificuldade em exatas, mas a sua dificuldade em exatas é às vezes de compreender a fórmula. O Vapor ele vai analisar aquela situação e vai colocar você em algum caso ou em alguma situação com que você aprenda aquilo de um modo geral, com que você consiga absorver o conhecimento daquele aspecto, né? Muita gente acha que ele vai chegar, vai colocar a mão sobre você e falar, pronto, aprendeu. Não. Ele vai ajudar você, ele guia você até o final, né? Tanto que eu trabalho com ele tanto para aprovação em concurso, tanto também para estudo, de um modo geral. Às vezes a pessoa, ela é um professor, né? Inclusive ele trabalha até mesmo para professores. Às vezes a pessoa fala, olha, tem um aluno X e eu não consigo ensiná-lo. A gente vai e trabalha com Vápula para que a pessoa desenvolva, né, um método ali para que a pessoa entenda como lidar com aquilo. Então, ou seja, é a questão que eu falei. Ele trabalha para cada um de uma determinada maneira, né? Já teve gente aí que foi em terceiro lugar em concurso, outras pessoas em questão de aprovação em faculdade, em semestre, tanto os advogados quanto médicos, né? Já trabalhei para ambos os casos e é um espírito sempre muito bom, né? O pessoal sempre tem um resultado muito positivo com ele, né? Mas, como qualquer daimon, ele também tem os seus poréns. Trabalhar com Vápula exige uma certa cautela, porque o Vápula ele é um espírito que ele exige que você seja muito específico, né? Na hora que você chega para trabalhar com ele, você não pode só falar assim, Vápula, me ajuda a ser aprovado no concurso. Não. Ele gosta que você seja específico. Vápula, eu vou fazer concurso X, eu tenho dificuldade em tal e tal matéria e eu quero que você me auxilie, eu quero que você me instrua, né? Ele atua muito como um aspecto de um professor também, né? Tanto que se você pega, por exemplo, o Bestiário Goético, né? Esse livro, que traz uma descrição muito básica dele, como a forma que ele aparece, né? Que também será comentada brevemente. É, o, ele comenta, né, que o Vápula ele ensina outras ciências, né? Então, por exemplo, o Vápula ele pode te ensinar qualquer coisa, literalmente, ele pode te ensinar a fazer qualquer coisa. Se a área exige ensino, né? Isso a gente está falando de qualquer coisa da vida, de aprender, o Vápula ele pode te ensinar. Né? Muita gente acha que o Vápula é um espírito limitado somente a aspectos de conhecimento, né? Vamos falar assim, Mercúrio, conhecimento e afins, mas não. O Vápula ele é um espírito que ele pode trabalhar em qualquer área de conhecimento, né? Ele detém, ele mesmo fala que detém todo o conhecimento. Não existe conhecimento que ele não consiga passar. A questão é, uma coisa que ele deixa muito clara, ele não gosta de gente preguiçosa.
Já houveram casos onde a pessoa tinha toda a predisposição para aprender, tinha predisposição para absorver o conhecimento, entretanto era uma pessoa preguiçosa. E o próprio oráculo falou, o Vápula não atenderia a pessoa. Ele não gosta de gente preguiçosa. O Vápula, ele fala, eu não me importo de ensinar, mas a pessoa ela tem que querer aprender, né? Então, o que acontece? Se tratando do Vápula, se você pretende trabalhar com ele, já fica a orientação, já fica a direção. O Vápula não gosta de gente preguiçosa, né? Se você quer aprender com ele, ele deixa bem claro, né? Como eu disse, ele não se importa de ensinar, mas você vai ter que gostar de aprender. Quanto mais você gostar de aprender, mais ele vai querer te ensinar, né? E também a gente tem que deixar uma coisa clara que o Vápula, ele pode trazer o ensinamento, conhecimento prático, tá? Alguns vão chegar, né, vão achar que, não, ele só vai me ensinar aqui. Não, dependendo do caso, ele vai te trazer o conhecimento na prática. Ele vai te colocar na situação, claro que ele não vai te colocar em risco, por exemplo, né? Desde que também se você seja acordado com ele. Ele vai chegar, ele vai te colocar no conhecimento prático ali, né, que já aconteceu. A pessoa queria aprender uma área mais voltada à mecânica e aquilo ali não tinha como você pegar um livro e ler. Ele foi lá, ele colocou a pessoa numa situação, claro que a pessoa estava recebendo instrução e a pessoa aprendeu o que ela queria e recebeu muito mais, né? É aquilo. Ele é um daimon que ele valoriza muito quem gosta de aprender. E o pessoal perguntaria como o Vápula vem, ele é um espírito agressivo? Não, pelo contrário, né? O Vápula, apesar de ele ser conhecido por chegar com uma forma de leão, uma forma de, vamos falar assim, uma quimera, ele traz inicialmente uma aparência assustadora e afins, mas a pedido do próprio magista ele toma uma forma humana e ele vai tomar a forma, né, de um ser alto, magro, ele usa um jaleco, tem um óculos, aquele óculos redondinho, sabe, pequenininho. Ele segura uma espécie de livro e ele conversa, né? Ele é um espírito que ele não fala tanto, não é aquele espírito que, nossa, isso e aquilo, mas ele é sempre muito direto. Ele é um espírito que, da mesma forma que ele exige com que você seja direto, com que você seja específico, ele também é. Né? Ele não é um espírito que chega sendo muito agressivo, por exemplo, às vezes como Asmodeus, Andras e demais espíritos que a gente também tem no Ars Goetia, né? Mas é em si um espírito muito bom, né, de ser trabalhado. É um espírito que eu gosto de trabalhar com ele, apesar de hoje em dia a gente não ter mais tanto a questão de pessoas que querem realmente rituais voltados a intelecto, rituais voltados a conhecimento. É um espírito que eu acho muito interessante de ser trabalhado, porque é um espírito que, apesar dele ser conhecido, ele é muito pouco explorado, né? O Vápula, como eu citei, ele pode ensinar qualquer arte, qualquer uma, né? Desde que você tenha predisposição para aprender. Ari, ele pode ensinar ocultismo? Pode. Ari, ele pode ensinar a fazer uma receita de bolo? Pode, né? É o que eu falei, se você tiver predisposição para aprender, ele tem predisposição para te ensinar. Com ele a questão é assim, ele mesmo deixa muito claro isso. Se você quer aprender, eu te ensino. Mas é aquilo, né? Como eu citei, ele não gosta de gente preguiçosa. E bom, né, também é um espírito que antes que o pessoal pergunte de qual esfera ele é, Vápula é da esfera de Vênus, né? Ele é chamado na sexta-feira. O incenso, geralmente é o de sândalo, a vela verde. Apesar de alguns outros sistemas você encontrar outros métodos de trabalho com ele, né? Um espírito assim que, de modo geral, eu acho um pouco estranho ser da esfera venusiana, né? Porque ele vai trabalhar aspecto ali de conhecimento, mas isso daí são coisas que a gente tem que abordar num outro vídeo, porque eu teria de me aprofundar, de explicar muitas outras coisas para explicar o porquê que certos espíritos não são de certas esferas, mas pertencem a outras, né? Mas de um modo geral, quando a gente fala sobre o Vápula, né, em questão também se alguém pergunte ofertas, ele não é um espírito que exige assim, nossa, quero ofertas, cara, ele vai exigir ali um agrado, né, uma boa bebida, algumas frutas, né, e afins, é o que ele sempre fala. Tenha o mínimo de esforço para pesquisar sobre mim e me conhecer, né? Eu, por exemplo, quando eu vou chamá-lo, eu sempre gosto de levar uma bebida,
né, para ele. Aí, ali eu coloco algumas uvas, né, também algumas maçãs, né, dependendo até algumas plantas, frutas e afins que têm uma regência de Mercúrio, né, isso também o agrada, mas varia de um modo geral, né, ele sempre fala, aquele que me evoca, ele oferta aquilo que ele gostaria que fosse ofertado a ele e que ele sente que aquilo será como um sinal de respeito a mim, né? Ele é um espírito chegar, ah, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, tal, 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 não. Né? Ele exige, claro, que ele seja respeitado, que ele seja bem recebido, né? Até porque ele mesmo fala, você não está falando com qualquer um. Então, o mínimo que eu exijo é que eu seja bem recebido, né? Isso é padrão de qualquer espírito, não só dele. Mas, pessoal, hoje o vídeo aqui é um pouco menor, né? Eu trouxe aqui um comentário breve sobre Vápula. A galera pede muito para eu falar sobre ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que, de algum modo, isso tenha agregado na vida de vocês. Se você precisa de uma consulta, de uma ritualística, né? Meu contato está aqui embaixo. Aproveita e me segue no Instagram também. É onde eu geralmente posto as coisas, faço as anunciações, né? Às vezes de rito, alguma coisa do tipo. Mas é isso. Até a próxima. Fui.